Fala pessoal, é um prazer, estamos aqui no mais um Renovation Cast, como vocês sabem, que tem um propósito de alcançar vidas, de impactar e de transformar mentes através da metanoia da palavra do Senhor, tudo baseado na palavra do Senhor. Pessoal, aproveitando essa oportunidade inicial, hoje estamos num episódio especial, um episódio temático, onde tem um host e o qual? Co-host, exatamente. Um episódio temático. Então, aproveitando a oportunidade, se inscreve no canal da Igreja Ressurreição Pombos. Tem uma playlist aí separada para o Renovation Cast. Você que não segue ainda o Instagram da nossa igreja, Ressurreição Pombos, o Instagram desse projeto lindo que está alcançando vidas, que está impactando, que está transformando pessoas. E eu também estou aprendendo muito com esse podcast, pessoal. Uns convidados, um melhor do que o outro, temas muito relevantes para a nossa vida espiritual e para a nossa caminhada com Cristo. Então aproveita, se inscreve, deixa o like nesse vídeo, deixa o like no outro que teve também, o nosso 5º episódio. E a gente começou no 5º porque a gente começou, o primeiro episódio está nas plataformas digitais. Para você que não escutou ainda, vai lá também no Spotify e no Google Podcast, tem lá Renovation Cast, o primeiro, o 2º, o 3º e o 4º episódio. É isso, pessoal. Se inscreve, deixa o like, segue também nós no Instagram e é isso. Fala, gente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, Ícaro, nesse podcast que tem transformado vidas, tem alcançado pessoas, né? E hoje num podcast diferente. É um podcast temático. A gente vai trabalhar hoje, nesse dia, a partir de um tema. Então, para você que está nos acompanhando agora, bom dia, boa tarde ou boa noite, a partir da hora que você vai estar vendo. É um prazer estar aqui. E eu também quero agradecer nesse momento, Ícaro, aos nossos colaboradores, né? Verdade. Que tem nos ajudado a fazer com que esse projeto aconteça, né? Queria agradecer a Dabney, do English with Dabney. Ela é uma professora de inglês Você tá tendo aula com ela? Extraordinária. Ainda não. Essa pronúncia minha tá muito ruim. Mas quando eu começar a fazer minhas aulas, eu tenho certeza que eu vou melhorar isso aí. Então você que deseja falar inglês fluentemente, então procura ela lá. Se liga que na nossa descrição do nosso episódio vai estar lá o Instagram dela para você seguir, mandar um direct, falar com ela e já começar as suas aulas para que você possa falar fluentemente o inglês, tá bom? E também quero deixar outro colaborador que tem nos ajudado bastante com esse projeto, que é Anderson Alianças. Gente, ele trabalha com ouro, é extraordinário. Eu fiz minha aliança com ele, cara, eu recomendo, esse cara é bom. Ele é bom, lá em Vitória de Santo Antão. Então, se você quer fazer a sua aliança de noivado, casamento, anel de compromisso, procure o cara. Renovar as alianças, vou renovar a minha. Renove a sua aliança, vou meu irmão. Renovar a minha. Porque é muito bom, cara. Também vai estar aqui na descrição o Instagram dele aqui, Anderson Alianças. Você vai lá, segue, vê lá as alianças. É uma mais bonita do que a outra. Você vai ficar apaixonado e o cara tem preço. O cara é bom, o cara trabalha bem. Então, não deixa de ir lá e falar com ele para pedir a sua aliança, tá bom? Show. E aí a gente quer falar hoje um pouquinho sobre uma temática, Ícaro. Eu queria trazer essa temática porque é algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu queria falar sobre desânimo. Desânimo. Longe de mim, pastor. Longe de mim, quero não. É isso, né? Mas a gente tem que entender que uma hora ou outra o desânimo ele nos alcança. Porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a tudo isso, né? E é algo que tem acometido muito a nossa geração. A nossa geração é uma geração que mais desanima. É uma geração que vive mais ansiosa. É uma geração que mais vive depressiva. Então, quando a gente vai olhar para alguns anos atrás, isso não acontecia. Você olhar, quando eu era criança, sou novinho, tá? Não sou velho, mas aí eu lembro da minha juventude lá, com 12, 13 anos, a gente nem ouvia falar sobre depressão, sobre ansiedade. Não tinha esse problema com a juventude. E hoje a gente vê crianças com 9, 8 anos, 10 anos, falando que tá ansiosa, falando que tá depressiva, falando que tá desanimada. Ansiedade não tem faixa etária mais, né, pastor? Exatamente. A ansiedade não tem faixa etária e a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar, guardar na nossa mente. A Bíblia nos ensina, nos orienta a isso, porque uma coisa que é fundamental e a gente começa a olhar sobre a questão do desânimo. A grande maioria das pessoas, hoje a gente vê muitas pessoas que começaram alguma coisa e pararam na metade porque desanimaram. Então, assim, a gente pode citar vários exemplos aqui. Por exemplo, a maioria das pessoas dizem que quando começa o ano que vai entrar na academia, vai ter uma vida fitness, e aí para e desanima na metade. Dieta.
Quem nunca falou que vai começar uma dieta? Não, segunda-feira eu vou começar, a próxima semana eu vou começar a dieta. Então a gente vê que várias pessoas começam até uma dieta, compram uma quantidade de alimentos para fazer essa dieta e não consegue continuar porque desanima e para no meio do caminho. Faculdade, tanta gente já começou algumas faculdades, desistiram, começaram alguns cursos técnicos, alguma especialização e param no meio do caminho porque o desânimo, ela acomete essas pessoas e as pessoas desistem. E o que a gente tem que entender, e a Bíblia ela fala muito bem sobre isso, ela fala assim: o final das coisas são melhores do que o seu início. Então a gente tem que entender Amém. que não adianta, Ícaro, não adianta eu querer começar com todo o gás, com toda a potência, se eu não vou permanecer até o final. Me faz lembrar desse próprio projeto aqui, pastor. Se a gente deixasse a ansiedade, o desejo de querer, só querer se sobressair a ação, ao agir, a gente não estaria hoje aqui, né? Então, eu acho que a gente tem aquele. Eu acho que o desânimo a gente tem que controlar. Acho que o desânimo, a ansiedade, o desejo, o medo, a preocupação a gente sempre vai ter, né? Hoje mesmo, aqui nesse momento agora, eu tô nervoso. Diante da sua presença, de estar aqui com as câmeras, de vocês aí. Pessoas que assistem nosso podcast, que tem todo o estudo, que tem toda a relevância na palavra do Senhor, e eu me sinto privilegiado de estar aqui na sua presença, de estar aprendendo com vocês e compartilhando aí esse conteúdo edificante, mas a gente não pode colocar a nossa ansiedade, nosso desânimo acima disso. Exato, exato. Porque assim, como a gente falou, né? O que importa é o final do que o começo das coisas. Então, a gente precisa entender que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é muito mais assemelhada ou comparada a uma maratona do que uma corrida de 100 metros. A gente vê que a corrida de 100 metros, os caras metem o gás todinho porque é uma corrida rápida. A nossa vida não é assim. A gente precisa permanecer constantemente queimando, constantemente sendo intenso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes quando a gente vai começar algo, quando a gente começa uma caminhada na igreja, quando a gente participa de um evento que queimou no nosso coração, a gente volta do evento transformado, como os eventos? Crossword, Cursilho, Conexão. Quando a gente volta de lá, cara, a gente volta queimando o nosso coração. A gente volta, caramba, eu quero transformar o mundo, eu quero mudar. Mas aí parece que depois da primeira semana, que nada parece que muda ao nosso redor, muita coisa não acontece como a gente queria, a gente começa a desanimar, começa a cair. O desânimo começa a voltar de novo. Isso, exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. E é por isso que eu quero trazer hoje, nesse podcast, algumas chaves que podem nos ajudar a não cair nesse erro, a não cair nesse problema que é a questão do desânimo. Como é que a gente faz para lutar, para que não deixar com que isso destrua o nosso ministério ou a nossa vida? O que eu acho interessante, e aí eu vou trazer essa analogia da vida de João Batista, lá em Mateus 11, eu só vou ler o versículo João 2. Batista era desanimado. Desanimou. Desanimou, homem. E olha que esse cara foi chamado por Jesus como, entre os homens nascidos de mulher, ele foi o maior. E esse cara que foi falado por Jesus, que foi o maior, nascido de mulher, ele desanimou. Entende? Então, lá em Mateus 11, no versículo 2, diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então, veja que coisa interessante. João chegou a determinado momento porque ele começou a ouvir algumas coisas ao ponto de ele desanimar com aquilo que ele está ouvindo, porque ele começou a duvidar. Será que Jesus é mesmo Messias? Ou será que eu preciso esperar outro Messias? Mas João, ele tinha total convicção de que Jesus era o Messias, porque ele viu no batismo de Jesus uma pomba descendo, dizendo: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Ele viu e Deus confirmou para ele. Quando ele viu Jesus, ele fez: olha, tá vindo aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Então, as pessoas sabiam. Ele sabia, ele tinha essa convicção, mas começaram a acontecer coisas na vida dele que fez com que ele desanimasse. E é isso que eu quero pegar, esse primeiro gancho, para a gente trazer a primeira chave. Então, a primeira chave que eu e você, nós precisamos ter cuidado para que a gente não desanime é cuidado com quem a gente escuta. Então,
Cuidado com quem você está escutando. Cuidado com quem você está dando ouvido. Cuidado com quem você está andando. Cuidado com quem você está dando legalidade na sua vida. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala que João, ao ouvir na prisão o que Jesus estava fazendo, então, o que é que as pessoas estavam falando para João que Jesus estava fazendo, que ele começou a duvidar? As pessoas que estão ao redor da gente podem tanto nos Impulsionar como nos destruir, nos derrubar. destruir, nos gerar dúvida, nos gerar desânimo. Exato. Ela pode até trazer uma crise de identidade para você, como ela pode te ajudar, ela também pode te destruir. Então, provavelmente, e aí eu começo a conjecturar, o que é que João estava ouvindo? Provavelmente chegou alguém para João e falou, olha, esse cara que tu disse que era o Messias, cara, ele tá protegendo uma mulher que era adúltera, velho. Uma mulher que foi flagrada no flagrante adultério, que a lei de Moisés diz que é pra matar, o cara liberou ela. Esse cara é o Messias mesmo? Esse cara, velho, esse cara tá andando com os publicanos. Tu não sabe, ele foi pra casa de Zaqueu. Ele pediu pra ir pra casa de Zaqueu, dormir lá pra comer lá. Zaqueu era praticamente um ladrão. Zaqueu, para o publicano, para aquele contexto, para quem não entende, pro judeu, era uma pessoa que era judeu, mas só que tinha abandonado o seu povo para cobrar impostos. Então, ele era tido como um dos piores pecadores. Como fosse um corrupto, né? Exato. Um corrupto. político corrupto que tá tirando daquele pobre que tá morrendo de fome pra encher ele que já tá cheio de comida. Então, o publicano era esse cara, velho. Esse cara que a turma tinha nojo, tinha raiva. E Jesus fala, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa, velho. E aí eu acho que quando alguém falou isso pra João, João começou a pensar, rapaz, será que Jesus é o Messias mesmo? O Messias tá fazendo isso tudo, protegendo mulher adúltera, andando com publicano, indo pra casa de publicano, tomando vinho com os pecadores. Tem alguma coisa errada. E aí João, ele começou a desanimar. Eu acho que tá aí, pastor, a questão. A gente, em vez de procurar ver, a gente só ouve. Eu acho que o ouvir, eu acho que prejudica muito a gente a afastar dos caminhos do Senhor. A gente não pode só ouvir que tal coisa aconteceu. A gente tem que saber se realmente aconteceu. Então isso já vai minando e gerando dúvida. Eu acho que gerar dúvida da palavra do Senhor, da fé, das pessoas, das igrejas, é o que faz a gente desanimar. Eu acredito que o foco tem que ser Deus. Se as pessoas estão falando de Deus de uma maneira errada, eu acho que a gente tem que buscar a resposta na Bíblia. A resposta está na Bíblia. A resposta está no Senhor, não nas pessoas. Exato. Não só ouvir pessoas boas que vai nos ajudar, claro, mas a gente tem que ouvir primeiramente a Deus, né? O que é que Deus está falando? O que é que Deus está dizendo ao meu respeito? O que é que eu preciso entender? Então isso é fundamental e ter esse cuidado com quem a gente tá escutando, com quem a gente tá dando legalidade, porque nem todo mundo é nosso amigo, Ícaro. Nem todo mundo quer o seu bem. Por mais que tenham pessoas ao seu lado, que tá dizendo, não, tô do teu lado, eu tô aqui pra te ajudar. Tem gente que tá dando tapinha nas tuas costas, mas tá torcendo pra que você caia. Tá torcendo pra ver sua destruição. Tá torcendo pra ver que você não vai conseguir continuar no caminho de Cristo, você vai desanimar, você vai perder o emprego, você não vai dar conta, na verdade. Então, tem gente que tá torcendo pelo nosso mal, entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente tá escutando. Com quem a gente tá escutando, né? Porque a fofoca, ela é destruidora pra nossa vida também. Porque a fofoca, ela tem um poder muito destrutivo na nossa vida. Porque a pessoa começa a vir a trazer pequenas coisas. Ô, Ícaro, será que tu não acha que fulano tá fazendo isso? Isso não é errado, não. Será que ciclano tá fazendo isso? Será que isso não tá errado, não? E a pessoa começa a minar a pessoa. Por exemplo, a gente tá vendo que a parede do estúdio aqui é cinza. Ou a nossa logomarca aqui do Renovation Cast tá preta. Mas a pessoa pode chegar pra Ícaro, vê só. Tá preto, mas eu não gostei, não. Eu acharia melhor que ficaria branco. Eu acho que o pastor, ele errou quando escolheu preto. Eu acho que o pastor, ele gosta muito de preto, porque ele, sei lá, ele é meio gótico, é uma coisa meio estranha teu pastor, viu? Se fosse branco, eu acho que seria mais de Deus, né? Cor da paz, da pomba. E aí, isso dependendo do seu nível de maturidade, isso pode adoecer o seu coração ou não, entende? E aí, por isso que é o grande problema da fofoca. Lembrei de uma parábola, pastor. Da parábola não, na verdade é um conto, né? Não sei se o senhor já ouviu falar, do tigre, do burro e do leão. Eu acredito que eu já devo ter ouvido, mas não tô lembrado agora. Posso falar Pode falar, pro pessoal? Fala aí pra gente lembrar. Um tigre e o burro estavam discutindo sobre a grama. E o burro falava que a grama era azul.
e o tigre falava que a grama é verde. A gente sabe que a grama é verde, mas estavam discutindo. Chegou no nível da discussão que eles quis entrar em contato com o rei, que é o leão da selva, né? E diante lá do leão, o leão ficou tão decepcionado com o tigre que falou assim: burro, você tá certo, pode ir embora. E o burro passou na cara do tigre que o próprio rei dele da selva falou que a grama era azul. Aí o tigre foi procurar saber: ô leão, você não sabe que a grama não é verde, por que você aceitou ou concordou com o burro? Aí ele falou: eu estou impressionado com você, um animal com tanta bravura, com tanta sabedoria, tão astuto, contudo, perdendo seu tempo sabendo de uma coisa que já é verdade, perdendo seu tempo discutindo, perdendo seu tempo querendo saber quem é o certo e quem é errado. Então, quando a gente tem convicção da verdade, a gente não precisa discutir com alguém que não está enxergando a verdade. Então, acredito que essa coisa de procurar provar para as pessoas o que é verdade e o que não é. Eu acredito que o próprio testemunho, se aquele tigre não perdesse seu tempo discutindo com um burro, eu acho que ele estaria dando testemunho e o burro parava para pensar: será que realmente o cara tá certo? Mas a questão é que o burro queria ganhar a discussão, não saber se a grama era azul ou verde. Verdade. Tá aí a questão. Verdade. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a fofoca. E eu sempre falo assim, né? Se você não é parte da solução ou parte do problema, é fofoca. Por exemplo, vamos supor que tem Janaína, que é sua esposa, alguém tá falando mal dela, né? E se essa pessoa começa a falar pra alguém que não é Janaína ou você, que pode ser parte da solução, é fofoca. Então, por exemplo, um problema comigo, que sou pastor da igreja que a gente faz parte, Ressurreição Pombos. Então, vamos supor que você teve um problema com o Daniel, que é o ministro da nossa igreja. E aí, se você começa a falar para as pessoas, ao invés de ir resolver com o Daniel, ou vir falar para mim, pra gente resolver, isso é fofoca. Porque você está falando para pessoas que não são parte nem do problema, nem parte da solução. E a gente tem que entender isso. Porque isso acaba machucando e magoando e adoecendo o coração das pessoas. Porque ao invés de a gente falar para quem vai resolver ou para quem tá no problema, eu começo a falar para outras pessoas e as pessoas começam a adoecer. E é por isso que a Bíblia fala, tem lá um provérbio que fala assim, que Deus, ele abomina, ele detesta 6 coisas e a 7ª ele abomina. E justamente essa 7ª, se a gente for para lá para ver, está lá em Provérbios 6, eu não lembro muito bem, acho que é Provérbios 6, ele fala que aquele que coloca contenda ou faz fofoca da vida do irmão, esse é aquele que ele abomina, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com a fofoca, ela tem um poder destruidor. E a Bíblia também fala que se eu escuto a fofoca e não repreendo, eu me torno culpado daquilo que eu estou ouvindo também. Então, não só fofocar é errado, mas também como aceitar a fofoca sem repreender também nos torna errado. E isso nos desanima, porque a gente começa a ouvir coisas que a gente não deveria e acaba desanimando e tirando a gente do nosso foco e do nosso propósito. Então essa seria a primeira chave. Cuidado com quem a gente está escutando. Na verdade, a gente precisa ter pessoas boas do nosso lado. Porque o que é que João faz quando isso acontece? Ele envia 2 discípulos para falar com Jesus. Para aquele que poderia... Procurar saber, né? Procurar saber. Para aquele que poderia resolver o problema diretamente com Jesus. Ele não mandou perguntar a Herodes, ele não mandou perguntar a Pedro, ele não mandou perguntar a Tiago. Não, ele fez, vá para Jesus, porque ele é quem pode resolver. Então, e ele tinha pessoas boas ao seu lado, que eram discípulos deles, que ele poderia enviar. Então, poderia confiar, né? Poderia confiar. Então a gente precisa ter pessoas boas ao nosso lado e ter cuidado com quem a gente está escutando, porque isso pode desanimar ou destruir a nossa vida. Então, se você está passando por um processo de desânimo, comece a analisar. Será que você não está dando ouvido a pessoas que você não deveria dar ouvido? Cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, porque ela pode estar destruindo o seu chamado, destruindo o seu propósito. Tá? A segunda chave, Ícaro, que eu vejo na vida de João Batista, que ele usou para poder vencer esse desânimo, para ele conseguir cumprir com o propósito dele, é que as dificuldades não podem parar o nosso propósito. As dificuldades, elas não podem parar o nosso chamado. Por mais complicado que possa ser, as nossas dificuldades, elas não podem ser desculpa para que a gente não cumpra com o nosso propósito. Pastor, me fez lembrar do milagre do pão e do peixe.
eu gosto sempre de frisar essa passagem do milagre do pão e do peixe, que eu acredito que o milagre aconteceu a partir do momento que o povo estava lá seguindo Jesus, né, uma multidão, e Jesus estavam dias acompanhando Jesus no deserto. 3 dias. 3 dias, Sim. isso. E Jesus se preocupou com a população, com as pessoas, e pediu para que seus discípulos procurassem comida, pois a população não tinha. Mas tá aí a questão. Se eu fosse discípulo, um verdadeiro discípulo, um discípulo que raciocinasse direitinho e não fosse obediente, responderia a Jesus naquele momento: Senhor, como é que a gente vai pedir a esse povo comida se ele já não tem? Então, eu acho que o milagre acontece ali na obediência, que eles não retrucaram Jesus. Sim, a gente vai lá. Os 12 foram e buscaram os 5 pães e 2 peixinhos. E o milagre desses 5 pães e 2 peixinhos, eu acho que é a obediência dos discípulos. E não retrucar ao Senhor, não discutir com ele, mas sim obedecê-lo, porque sabia que ele acreditava na sua palavra, acreditava que ele era o enviado por Deus e que sabia que ele ia prover. É uma coisa que é interessante, Ícaro, é entender assim que todo milagre ele é antecedido por um problema. Então, só existe milagre quando tem problema para resolver. Então, se você parar para pensar, todo milagre que tem na Bíblia, todo, qualquer um que você lembrar e falar, eu vou dizer, é resposta para tal problema. Então, como é que Jesus cura um paralítico? É porque ele estava paralítico, ele estava doente, ele estava precisando. Então, ele tinha um problema na vida dele e ele precisava de um milagre. Então, todo milagre, o cara que Jesus ressuscitou, estava morto. Pão, estava todo mundo com fome, fez pão. Mar vermelho se abrindo. Tinha gente atrás para matar eles, teve que abrir o mar vermelho para eles passarem. Então, todo milagre é resposta a um problema. Então, quando a gente não deixa com que o problema pare a nossa vida e continua confiando em Deus, confiando em Jesus, o milagre vai acontecer. Se a gente não permitir que o problema ele pare a nossa vida. Quando a gente olha para a vida de João Batista, ele não deixou com que os problemas e as dificuldades parassem a vida dele. Então, João foi um cara que estava extremamente cheio de problema, velho. Ele foi preso porque ele estava denunciando o que Herodes estava fazendo, o que era de errado. Herodes pegou a mulher do irmão para ele. Ele falou, isso tá errado. O cara era o rei, ele não podia falar isso. Ele falou, mas tá errado, é pecado, não pode. Você tem que separar dela. E só porque ele estava falando a verdade, ele foi preso, depois morto, decapitado. Né? Então, ele não deixou com que os problemas parassem a vida dele. E quando eu vejo isso, porque se a gente deixar com que o problema e o desânimo chegue na nossa vida e comece a parar ela, a gente não vai cumprir com o propósito, com o chamado que Deus tem para a nossa vida, tá? Então, o meu início de ministério foi muito bem isso. O meu início de ministério, Ícaro, eu comecei a evangelizar numa cidade de Lagoa de Itaenga. Comecei com a célula lá, tá? Então eu tinha feito o cursilho, eu tinha me convertido através do cursilho masculino, me converti, mudei minha vida a partir de então, e aí eu comecei a evangelizar na academia que eu trabalhava, entendeu? Então a gente tem que entender que o ambiente de trabalho, a nossa vida, ela é um campo de evangelismo. Então a gente tem que parar de imaginar ou de pensar que o lugar de evangelizar é só dentro da igreja, das 4 paredes. Não. Todo lugar que você tá é um campo evangelístico. A Bíblia fala, Jesus diz, vocês são sal e luz. Onde vocês estiverem, vocês são chamados para fazer a diferença. E foi na academia que eu comecei a evangelizar, velho. Onde, normalmente, você não vai ver ninguém evangelizando dentro da academia. Mas eu sou formado em educação física, eu era personal, né, nessa época, eu trabalhava na academia, e aí eu utilizava o ambiente da academia para começar a evangelizar as pessoas. Muito difícil, né, pastor? Muito difícil. As mulheres que davam em cima de mim, eu utilizava dessa brecha que ela dava para falar de Jesus. E foi a partir dessa minha relutância em falar de Jesus, em não aceitar cantada, não ceder a desejo, a tentação, que o evangelho pôde florescer. As pessoas puderam enxergar o evangelho e começaram a se abrir. E a partir de então, eu comecei uma célula. Uma célula é um pequeno grupo, a gente começou a se reunir para falar de Jesus. E o começo, Ícaro, ele foi muito difícil. Então, quando a gente começou a célula, aí o primeiro encontro foi um monte de gente, foi muita gente de Vitória lá para Lagoa de Itaenga, tinha muita gente lá na célula, mas a partir do segundo encontro, era célula para 1 a 2 pessoas.
Eu toda semana preparava o material, comprava refrigerante, comprava bolo, saía da minha cidade para outra cidade. Eu fazia essa célula no sábado, eu deixei de viajar, quase um ano sem viajar, só para poder fazer, para evangelizar e levava o estudo para uma, duas pessoas. E isso me tinha muitas vezes que eu tava no caminho indo para outra cidade, eu ia chorando no carro. Eu ia chorando porque as coisas não estavam acontecendo. Eu ia chorando porque me questionava, Jesus, o que é que tá acontecendo? Por que não tá dando certo? E o desânimo chegando. E o desânimo batendo no meu coração. O desânimo querendo fazer com que eu parasse. Mas eu não deixei com que as dificuldades parassem o propósito de Deus na minha vida, entende? E aí passou quase um ano eu fazendo célula para uma, duas pessoas. Para uma, duas pessoas. E a partir daí, desse momento de preparação de Deus, ele começou, opa, agora chegou o momento. E a célula começou a crescer. 10, 15, 20, 30 pessoas na célula. Em menos de 2 meses já estava com 30 pessoas na célula. Depois de um ano. Amém, entende? glória a Deus. Então, aí surge a igreja lá em Lagoa Taenga. A igreja que a gente abre lá. Que a gente começa esse trabalho lá. Que foi difícil no começo. E aí Deus, ele fala comigo. E ele me mostra o que foi o propósito dele durante esse um ano. Que não acontecia nada, que eu não estava entendendo. Eu vi uma analogia que um pastor fez, e quando ele fez isso, falou muito no meu coração, e Deus falou ao meu coração a partir dessa analogia. Foi assim, Deus, ele desceu, e tinha um cara, chegou para um cara, e tinha uma pedra gigante, uma pedra do tamanho de uma casa, uma pedra gigante, uma rocha. E Deus falou pro cara, olha, eu quero que todo dia você vá e tente empurrar a pedra. Ele, mas Deus, empurrar essa pedra, Deus foi embora. Deus só pediu isso. E ele todo dia ia lá e tentava empurrar a pedra. Pá, tentava empurrar a pedra, nada, nada, nada. Aí depois de um ano, Deus volta. E aí Deus, quando volta, quando Deus chega, ele começa a reclamar. Mas Deus, eu falei que não ia dar certo. A pedra não se moveu 1 centímetro. Nada aconteceu. Tá vendo que tá do mesmo jeito. Eu falei que não ia dar certo. Aí Deus fez, olha, o propósito nunca foi você arrastar a pedra do lugar. Eu nunca pedi para que você arrastasse a pedra do lugar. Eu pedi para você tentar empurrar ela. Aí Deus fala pra ele, agora olhe para o seu corpo, olhe para o seu músculo. Ele tava totalmente musculoso, porque todo dia ele ia lá e tentava empurrar aquela pedra, todo dia ele ia lá e tentava empurrar, mesmo sem conseguir. E Deus fez, o propósito nunca foi empurrar, o propósito foi te preparar. Então, Deus falou no meu coração dizendo, o propósito naquele primeiro ano nunca foi fazer as coisas acontecerem, mas foi me preparar para aquilo que ele ia querer fazer depois daquele primeiro momento. Às vezes a gente esquece, né, pastor, que para colher frutos, a gente tem que arar a terra, a gente tem que preparar a terra, tem que molhar a terra, tem que adubar pra gente jogar a semente, esperar crescer para depois colher o fruto no momento. Então a gente só quer jogar a semente e querer que cresça e que colha fruto de imediato. E esse seu processo de ir para outra cidade, de ter célula com uma ou duas pessoas, foi para sua preparação, para o senhor estar aqui hoje, graças a Deus, aqui na nossa igreja Pombos. Exato. E plantou sementes, tem lá sementes. Exato, tem sementes lá na cidade de Lagoa Taenga. E assim, eu vejo uma preparação de Deus, assim, hoje eu aqui à frente da igreja de Pombos, eu consigo conduzir de uma maneira diferente, porque eu aprendi lá atrás, naquele período de preparação que Deus me colocou, entende? Então, Deus é maravilhoso. Sabe o versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor? E Jesus também fala para Pedro, em outros momentos, assim, isso que eu tô fazendo vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender. Então, é muito isso. Então, no momento que a gente tá na tempestade, a gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar a solução, a gente não consegue enxergar a saída. Mas depois que a gente sai dessa tempestade, a gente começa a olhar e entender. Realmente eu entendo agora o porquê daquilo acontecer. O porquê de eu estar passando tudo isso, entende? Então, Ícaro, o grande problema da maioria dos cristãos hoje, dos crentes, é porque a gente só é crente quando tá tudo dando certo. Quando tudo tá indo bem, a gente é crente, é aleluia, glória a Deus, boa, varão, fala vaso. Mas quando as coisas saem do nosso controle, muita gente esquece que é crente. Acho que é a falta de paciência. Uma característica do desânimo, que eu já tive um desânimo muito forte na minha vida. Eu acho que é a falta de paciência que a gente não tem. A gente não quer obedecer o tempo de Deus, a gente quer o nosso tempo. A gente quer que as coisas aconteçam rápido, né? Exato. E aí, quando a gente tira o foco de Jesus e foca no problema, aí dá errado as coisas. Porque tem uma passagem lá que Abraão, ele manda Agar embora com seu primeiro filho Ismael. A Bíblia fala que eles foram embora pelo deserto e acabou a água deles, acabou o alimento deles. E Agar estava desesperada. Ela deixa o filho dela longe dela
E a Bíblia fala que ela começou a chorar desesperadamente porque ela iria morrer. E a Bíblia fala que Deus abre a visão de Agar para que ela veja uma fonte de água. Então, a Bíblia não fala que Deus abriu uma fonte de água. A Bíblia fala que Deus abriu a visão dela porque a fonte de água já existia. Ela que não estava enxergando. Por quê? Porque ela estava focada no problema e na dificuldade que ela iria morrer porque ela estava morrendo de sede. Então, muitas vezes essa é a nossa vida. A gente está focando tanto no problema, tanto na dificuldade, tanto no desânimo. Que a solução está do lado. Que a solução está do lado. Deus está logo do lado dizendo, opa, eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. A fonte de água tá aqui do lado, a fonte meu tá filho. aqui, então você não tá vendo, isso tá disponível para você, entende? Porque a gente foca tanto no desânimo, tanto na nossa incapacidade, tanto naquilo que eu não consigo e nem vou fazer, que a gente esquece que a solução tá do nosso lado. A solução já tá disponível, só que eu preciso acessá-la para que eu possa, entende? Tem um relato que aconteceu verdadeiramente, eu vou falar com um pouco de detalhe, que eu não tenho muitos detalhes, mas uma embarcação. Isso depois que descobriram o diário de bordo deles, foi o que pegaram, né? Uma embarcação, elas começaram antes de naufragar, de começar a destruir o barco e tal, perderam os alimentos, eles começaram a falar, hoje é o primeiro dia, a gente tá passando por problema, por dificuldade, a gente tava tantos graus, passou por tal ilha, tava em tanto lugar. E pelos relatos, os estudiosos começaram a traçar onde eles estavam, provavelmente, entende? E ele começa assim, hoje é o terceiro dia, a embarcação tá morrendo de sede, não tem mais água, tem gente já tem gente desidratada. Quinto dia, já começaram pessoas a morrer por falta de água, de sede, tal. E todos morreram nessa embarcação. E acharam esse diário de bordo deles, né? E com os estudos que fizeram, mostraram que eles estavam navegando num espaço de água que existe no meio do oceano, que é chamado um espaço de maior água potável que existe no mundo. Eu não sei se é no Triângulo das Bermudas, é algum lugar desse que existe água potável no meio do oceano. Eles estavam navegando em cima de água potável e morreram de sede. Veja que coisa paradoxal. Então, é muito isso que acontece na nossa vida. Então, a gente tem disponível um Deus do impossível e a gente está focando em algumas improbabilidades que a gente está achando na nossa incapacidade, que a gente não vai conseguir, mas a gente tem disponível para nós um Deus que é capaz de tudo, de qualquer coisa. Entende? Foi o que está acontecendo com esses caras aí. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não sei onde é que Exato. é. Exato. Às vezes, as ferramentas estão ao seu alcance e você coloca tanto empecilho, né, tantas coisas, tantos bloqueios emocionais, mentais, né, espirituais, e a solução tá à nossa vista. Exato. E porque assim, a gente tem que entender uma coisa, porque o inferno, ele sempre vai tentar parar a gente. Eu sempre falo que o levante do inferno é proporcional àquilo que Deus está querendo fazer. Então, se está se levantando dificuldade, problema diante da sua vida, é porque Deus quer fazer coisa grande na sua vida também. E o inferno sempre vai fazer isso para tentar parar a nossa vida. Eu gosto de assemelhar, Icaro, eu não sei se tu gosta ou tu assiste futebol americano. Já assistiu? Tô acompanhando, é muita regra, pastor. É muita regra, difícil de entender, muita né? regra. Mas para fazer uma analogia interessante, no futebol americano tem um cara que, na verdade, a proposta do futebol americano é você avançar jardas, avançar com a bola, avançar, até chegar à linha para pontuar. E aí tem um quarterback, ou quarterback, no futebol americano, que ele é o lançador da bola. Ele pega aquela bola, forma a linha de formação lá, e aí a galera começa a correr, se dispersar, o cara fica com a bola e ele arremessa. E aí o cara que vai recepcionar essa bola, quando ele recepciona essa bola, a função dele é avançar e correr. Mas quando ele pega a bola, todos os outros adversários, ele se torna alvo. Aquele cara que a turma não tava focando nele, mas quando ele pega aquela bola, ele se torna alvo. Todos os 10, 11 jogadores vai pra cima dele pra tentar destruir ele. É perna, é pescoço, é canela, é voadora. Os caras tentam fazer tudo pra parar ele. Então, assim, essa bola eu comparo com promessas de Deus lançadas sobre nossa vida. Então, Deus, quando lança promessa, quando lança a palavra sobre a nossa vida, que a gente pega essa promessa, que a gente quer começar uma caminhada, que a gente quer começar uma vida cristã, o inferno vai botar um alvo nas suas costas. Você vai se tornar alvo do inferno. O inferno vai dizer, opa, é todo mundo em cima desse cara agora. Ele pegou uma promessa de Deus agora, vamos parar ele. E é isso quando acontece quando a gente vai pra um evento, quando a gente recebe um culto, um louvor, uma adoração que mudou a nossa vida. Assim, que a gente, cara, minha vida vai mudar agora. O inferno, opa. O inimigo vai investir ali. A bola tá com ele agora. Vamos pra cima dele. O inimigo vai em cima dessa pessoa pra tentar destruir a nossa vida. Então é isso que acontece muitas vezes
na nossa vida, porque o inferno quer tentar parar a nossa vida. Através do desânimo, né, pastor? Através do desânimo. Então a gente já viu aqui duas chaves, que é a primeira, cuidado com quem a gente está escutando. Cuidado com quem a gente escuta. A segunda é que a dor, o problema, a dificuldade, ela não pode parar o nosso propósito. A gente não pode permitir que isso pare o nosso propósito. Porque dificuldade e dor, Ícaro, a gente sempre vai ter. O que eu acho interessante é que Jesus lá em João 15, eu acho que é no versículo 1, ele fala assim, ó, aquele que não está dando fruto, a gente corta e joga fora. Mas aquele que está dando fruto, a gente poda. Para quê? Para que dê mais fruto. Veja que coisa interessante. Mas Jesus podar um negócio que está dando certo, um negócio que está frutificando, para que cortar? Para que podar? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a poda, ela dói. O corte dói. Ser cortado dói. Ser machucado dói. Então, a Jesus está falando, olha, você está dando fruto, eu vou cortar você. Eu vou preparar você. Eu vou deixar com que a dor chegue em você para que você possa frutificar ainda mais. Porque uma ferida fechada é um ministério aberto. Eu sempre gosto de falar isso. Quando a gente fecha uma ferida no nosso coração, é um ministério que Deus está abrindo para a gente curar pessoas através disso. Então, tudo que está dando fruto, Jesus vai cortar, deixar que dificuldade chegue para que possa crescer. Assim é com o cabelo de mulher. Quando a mulher quer que o cabelo dela cresça, o que é que ela faz? Corta as pontas. Interessante, né? Ela corta as pontas, mesmo que temporariamente, veja, ela quer que o cabelo cresça, mas ela corta, temporariamente o cabelo dela vai ficar menor, mas para quê? Para que possa crescer ainda mais. Entende? Então assim é na nossa vida. Quando a gente tá dando frutos, quando a gente tá seguindo, Jesus vai dizer, ó, vai ter umas dificuldades que vai passar aqui. Vai ter uns problemas que vai aparecer aqui, mas isso é para preparar você, para você conseguir dar mais fruto lá na frente. Então, se você está passando por dor, por provação, por aflição, por angústia, por ansiedade, saiba que Deus tem um plano lá na frente maior do que você imagina. Você será um instrumento usado por Deus. Exato. Se você está passando por qualquer coisa, depressão, ansiedade, medo, dificuldade, entenda que do seu lado tem uma fonte de água disponível, que é o próprio Deus. O próprio Deus já está disponível ao seu lado para curar e trazer restauração diante disso tudo. Mas você tem que focar nele, não focar na dificuldade, não focar no problema, não focar na dor, não deixar com que a dor pare a sua vida. A dor faz parte do processo. Exato. A dor, ela é pedagógica. Pedagógico. A dor, ela nos ensina. Então, é necessário passar pelo processo para que a gente possa viver o propósito, né? Então, é até um jargão, né? Não se vive propósito sem suportar o processo, entendeu? Então, a gente precisa passar pelo processo, pela dor, pela dificuldade, porque ela vai nos amadurecer. E me faz lembrar de processo, me faz lembrar dos grandes homens da Bíblia, né? José, Moisés, que passou por aqueles processos de ter saído da sua terra, né? Ter se afastado de pessoas, na situação de Moisés, que se afastou da família que foi criado, a família egípcia, teve que se afastar, conhecer a Deus, ter uma intimidade com Deus, ter uma família, constituir uma família, aprender uma nova ciência, que eu acredito que foi pastorear, que ele sabia das ciências egípcias, sabia de tudo, era muito inteligente, mas a agricultura, o pastor, administrar uma fazenda, um sítio, uma família, o básico ele não sabia. Então aquele processo de até ele ter um encontro com Cristo na sarça, né, ardente, foi essencial para que ele se tornasse um líder e um libertador do seu povo. Então o processo é essencial. Exato. E aí mais uma chave que a gente possa liberar sobre essa questão de desânimo, depressão, de ansiedade. Uma coisa importante é que Deus, ele não nos vê pelo nosso erro. Deus, ele não nos vê pelos nossos erros. E a gente acha, e a gente traz essa verdade pra gente, achando que porque a gente errou, Deus, ele tá me vendo pelo meu erro, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador. Claro, a gente é falho, fraco, pecador. Mas Deus, ele não nos enxerga assim. Deus, ele não nos olha pelo nosso erro. Vê só, João, mesmo tendo esse momento de fraqueza, mesmo João duvidando se Jesus era mesmo esse Messias, se Jesus era mesmo esse cara que haveria de vir nesse momento, mas Jesus, quando fala para os discípulos dele o que estava acontecendo, e quando os discípulos vão embora, ele fala, olha, tá vendo João? João, do nascido de mulher, ele foi o maior. Ele não fala que, ó, João fraquejou. João recebeu uma promessa do meu pai, ouviu ele falar e fraquejou. Veja como ele é fraco. Não, ele não falou isso. Ele fez esse cara, ele ainda é o maior
nascido de mulher. Esse cara, ele é o cara ainda aqui. Mesmo com as suas fraquezas, mesmo com suas debilidades, eu não vejo ele por isso. O bom é a gente sempre. Eu gosto muito de aprender com as pessoas. Normalmente, muitas pessoas têm um lado ruim, erra por conta de ser humano, por conta de a gente estar vivendo com as pessoas, mas a gente tem que sempre ver o lado positivo das pessoas. Eu aprendo muito com as pessoas, independente, pode ser uma criança, mas a gente aprende com aquele detalhe, o simples, e o que é positivo na pessoa. A gente vê o que é bom na pessoa e não as falhas dela. Né? A gente aprender com aquelas pessoas foi o que Jesus fez. Jesus não focou no erro, no pecado de João, pois a gente era carne, a gente nasceu da carne, a gente vem do pecado, mas a gente não vai permanecer nele. E Deus e Jesus focou no que era bom, no que era edificante para que ele fizesse mais discípulos. E eu gosto de analisar tudo aquilo que Jesus fala, porque traz ensinamento pra gente. E eu fico pensando assim, o que é que motivou Jesus a dizer que João foi o maior? O que é que João fez ou tinha feito para ele se tornar esse cara, esse maior, esse cara diferenciado? Se não foi da boca para fora, né? Sim, E aí tem duas coisas que a gente analisa em João que acontece que fez Jesus dizer com que ele era o maior. Primeiro é o nível de renúncia de João. A Bíblia fala que João, desde a sua fase de juventude, ele foi morar no deserto. Gafanhoto e mel, né? Comendo Silvestre. gafanhoto e mel silvestre, vestindo uma roupa de pele de animal. Então, Eu consigo não. É um cara que renunciou a tudo. Veja, João é um cara que ele não teve Instagram. Ele não tinha Instagram. Ele não tinha família. Ele não tinha namorada. Ele não tinha nada. O cara novo, jovem, cheio de energia. Abdicou de tudo. Querendo namorar, querendo ter uma esposa pra namorar. Sim. Mas ele abdicou, velho. Ele abdicou, ele renunciou. Então Jesus falando, esse cara é o maior. Porque ele renunciou a tudo pelo evangelho. Ele renunciou a tudo para cumprir o propósito dele. Então, e a outra característica é porque ele foi fiel ao propósito até o final. A gente olha para João, João não tinha uma igreja grande. João não tinha uma igreja de parede preta, feita a gente tem. João não falava em línguas. João não tinha feito nenhum milagre de cura. João não tinha feito nada, velho. Por que esse cara era o maior? Porque ele foi fiel ao propósito que ele foi criado. Ele foi criado justamente para ser a voz que clama no deserto. Ele foi criado justamente para apontar o caminho de Jesus. Ele só foi criado para isso. Ele só veio para isso. Viveu 30 e poucos anos só para isso, velho. Só para isso. Se a gente olhar na perspectiva nossa humana, vai dizer, cara, que esse cara foi um fracassado, velho. O cara não construiu nada, não teve família, não fez nada, morreu com 33 anos. Oxi, que cara fracassado. Mas ele no céu, ele é um cara grande. Ele é um cara que estava sendo aplaudido e aclamado pelo céu, porque ele foi fiel e ele cumpriu o propósito dele, que era justamente fazer isso. Ele foi fiel até o final, ao ponto de não negociar verdades bíblicas. Quando ele chegou para Herodes, ele falou, você tá errado. Você tá errado. Ele foi preso e morto por isso, mas ele não negociou os princípios bíblicos da vida dele. O currículo espiritual dele era grande. Era grande. Era o que ninguém via. O humano não servia para nada. Ninguém contratava, ninguém ia seguir, ninguém ia dar like nesse cara. Mas espiritualmente o reino do céu tava aplaudindo. João é o cara. João é grande. Entende? É isso aí. Então Deus ele não nos vê pelas nossas debilidades, Deus não nos vê pela nossa fraqueza, mas Deus ele vê quem é que a gente vai se tornar se a gente se permitir ser moldado e capacitado por ele. Deus já tá olhando para tu, Ícaro, para mim agora dizendo, olha, Ícaro, se fizer isso que eu espero que ele faça, Ícaro vai ser um cara extraordinário. Ícaro vai mudar a família dele, vai mudar a cidade de Pombos, Ícaro vai mudar a realidade dessa cidade. Para você que tá na sua casa, Deus tá olhando para você e tá vendo quem é que você vai se tornar se você permitir que ele molde a sua vida. Quem é que você vai se tornar? E é isso que o inferno quer parar, porque o inferno tem medo não de quem você é hoje, mas de quem você pode se tornar quando Jesus assumiu o controle da sua vida. Porque Amém. Jesus ele não nos olha pelo nosso erro. E só para finalizar, eu acho interessante... Não, pastor, continue, eu quero mais. Tô aprendendo aqui. Mas é para não ficar muito extenso aqui para as pessoas não perder o foco. E aí, gente, só Tem aquele gostinho de quero mais, né? Só aproveitando, se você está nos acompanhando aqui até agora, curte aí esse vídeo aqui no YouTube, compartilha, comenta, no nosso Spotify também, manda essa mensagem para outras pessoas, se inscreve no nosso canal, manda para que o YouTube entenda, ó, essa mensagem é relevante, mais pessoas precisam ouvir isso, dá um print, bota no teu Instagram aí, coloca no Insta, essa mensagem tá mudando a minha vida, compartilha essa mensagem porque vai
abençoar outras pessoas. E se não conseguir assistir, vai para as plataformas digitais de áudio. Tem lá no Exato. Spotify e Google Podcast. Exatamente. Disponibilidade tem, né, pastor? Desculpa para não ouvir a palavra, você não vai ter, porque vai ter vários lugares que você vai poder ouvir, tá bom? Essa mensagem. O que eu acho interessante, Ícaro, é que na Bíblia a gente tem 4 evangelhos. E 3 evangelhos, eles são chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos. O que significa isso? São evangelhos que tiveram a mesma base para poder serem escritos. Ou seja, então eles são muito semelhantes em tudo que ele fala, que é o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, quando a gente vai ler, a gente vê que as histórias normalmente estão nos 3, entende? E aí, porque eles usaram a mesma base. Eu quero atentar sobre essa questão de Deus não nos ver pelo nosso erro, mas sim por quem a gente vai se tornar, para o chamado de Mateus. O chamado de Mateus é muito interessante. Porque quando a gente vê Lucas, Lucas ele traz uma visão. Lucas foi um médico, né? Então ele tem uma visão muito de ver pela qualificação da pessoa. E aí ele fala assim... Pelo currículo, pelo né? currículo, né? E aí ele fala assim, e vindo Jesus, e vendo Levi, ele fala, Levi, publicano, que era o coletor de impostos, que era a função dele, chamou e disse, segue-me. E Levi seguiu. Então ele não chama Mateus de Mateus, chama de Levi. E ele foca em Levi na profissão dele. E a profissão dele era uma profissão que era denegrir a imagem dele. Então, muitas vezes é isso que o inferno está falando. Olha, você é um enganador. Você é um cara... E aí os apelidos, traz muita conotação hoje de falhas, de erros nossa do passado. De né? colocar para baixo. De colocar para baixo, de denegrir a imagem da pessoa. Então o inferno está fazendo isso. Então, e o outro chamado lá, quando a gente vê a mesma história em Marcos fala assim, e vindo Jesus, vendo Levi, filho de Alfeu, chama e diz, segue-me. E aí ele mostra o passado dele, a história dele, entendeu? O antecedente criminal dele, entendesse? Então, o inferno muitas vezes faz assim com a gente, dizendo, olha, tu não é um cara muito bom, não. Tu és um ex-ladrão, tu és um ex-bandido, tu és um enganador, tu é um adúltero, tu é um mentiroso, tu é várias coisas, na verdade. E aí, o inferno, ele tá sempre fazendo isso com a gente. Sempre nos taxando pelo nosso erro, pelo nosso pecado, pela nossa falha, pela nossa fraqueza. Mas o interessante é agora, na visão de Mateus, qual foi o chamado que Jesus tinha para ele? E qual é a visão que Deus tem para nós? E aí Mateus fala assim, e vindo Jesus de longe, e vendo Mateus, disse, segue-me. Você vê que Mateus, ele não se vê mais como Levi, mas ele já se vê como Mateus. O significado da palavra Mateus significa presente de Deus. O que Mateus estava dizendo era, quando Jesus veio e me viu, ele já não via mais Levi. Ele já não via mais que eu era um publicano, um coletor de impostos. Ele já não via que eu era filho de Alfeu. Ele já não me via que eu era um pecador. Ele já não me via pelo meu passado, mas ele me via por quem eu iria me tornar quando ele chegasse na minha vida. Ele já me via como um presente de Deus. Ele já me via como Mateus e não como Levi. E assim é que Deus nos vê. Deus não vê você, não te vê pelo seu pecado, não te vê pelo seu desânimo, não te vê pela sua depressão, não te vê pelo seu erro, mas ele te vê pelo quem você vai se tornar quando ele assumir o controle da sua vida. Você é um presente de Deus, assim como Mateus é presente de Deus. O que Deus está falando para você é que existe um socorro para você nesse momento. Você que está passando por essa dificuldade, por esse problema. Não deixe com que a dor pare o seu propósito. Não deixe com que o problema pare sua vida. Pare de escutar pessoas que querem destruir você. Pare de dar ouvidos a todo mundo. Entenda que Deus vê você não pela sua falha, mas por quem você é. Você é um filho e uma filha de Deus. Glória a Deus. Amém. Meu filho e minha filha, se você escutou essa mensagem aqui e ainda está desanimado, aconselho seriamente a dobrar o joelho nesse momento e pedir que ao Senhor dê força, dê determinação, toma aquele café quentinho, aquele cuscuz e siga forte no seu propósito. Deus tem um
chamado para você, tem um plano lindo para você. E, infelizmente, chegamos a um fim de mais um episódio diferenciado temático, né, pastor? Hoje foi um episódio diferente e a gente sempre vai estar trazendo alguns episódios temáticos. E você também pode nos ajudar quando a gente abre caixa de perguntas lá no nosso Instagram do Renovation Cast, nos comentários. Você pode botar aí nos comentários: eu queria que fosse falado sobre medo, sobre traição, sobre adultério. Você pode escolher o tema do nosso próximo podcast. A gente também vai abrir caixinha lá no Instagram. Você vai poder: eu quero ouvir falar sobre tal tema, sobre tal coisa, sobre a história de Davi. Eu queria que alguém me desse uma luz sobre quem foi José na Bíblia. E a gente pode fazer um podcast temático com a sua opção, tá bom? Então, aquela opção que for mais falada, mais pedida, a gente vai trazer no nosso próximo podcast temático aquilo que você tá pedindo. Pastor, eu gostaria de agradecer aos telespectadores e às pessoas que ficaram aqui até esse momento escutando esse podcast edificante que está transformando a nossa mente através da palavra do Senhor. Gostaria de agradecer você, para você que chegou até aqui, que ainda não curtiu, não compartilhou, não seguiu. Curte, compartilha, dá aquela força para esse projeto que está alcançando vidas e transformando a minha e a vossa vida através da palavra do Senhor. Beleza? Fiquem na paz de Deus. Esse é mais um Renovation Cast. Até a próxima. Um abraço. Amém. Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima.